Seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, o nosso tempo devocional diário no livro de Salmos durante esta época de pandemia. Nós vamos meditar hoje no Salmo de número 114. O Salmo 114 faz parte daquele grupo de salmos que nós já dissemos, do 113 ao 118, que são chamados de Alel. São salmos de adoração específicos para o povo de Israel utilizar na época das festas, de um modo muito especial na festa principal, que era a época da Páscoa. Os salmos 113, que nós já meditamos, e o 114, que vamos ver hoje, eram normalmente lidos antes da refeição da Páscoa, depois do 115 ao 118, após a refeição. Lembrando que isto é uma prática comum para o povo de Israel até hoje, para os judeus que são mais ortodoxos e que fazem realmente a celebração tradicional da festa da Páscoa, e que este salmo também faria parte então do pacote de salmos que o Senhor Jesus conheceria muito bem e que utilizou com os seus discípulos, por exemplo, na quinta-feira antes da crucificação. O Salmo 114 diz então o seguinte: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como cordeiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Este salmo, a nós em português, ele talvez nos diga pouco e talvez até nos pareça um salmo relativamente pobre. Do ponto de vista hebraico, e tendo em conta a poesia deste salmo, ele é extremamente bonito e muito bem organizado. Este salmo tem, como pode ver, 8 versículos, ou seja, ele era composto por 4 estrofes de 2 versos cada. E ele é literalmente um salmo composto em espelho, ou seja, se nós pudéssemos pegar o salmo e dividi-lo, ou seja, pegávamos no Salmo, versículo 1, 2, 3 e 4 e depois 5, 6, 7 e 8 desta maneira, e eles espelham, ou seja, estão voltados um para o outro. O versículo 1 e 2 é respondido de certo modo no 7 e o 8, o 3 e o 4 são respondidos no 5 e 6. E desta maneira, ao lermos novamente o Salmo, nós percebemos que há aqui uma correspondência muito interessante. O versículo 1 e 2 fala sobre a saída do povo do Egito, o grande momento de libertação do povo de Israel. O 7 e 8 então fala na conclusão. Por causa de tudo aquilo que Deus fez, a terra inteira reconhece que Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas e por isso deve estremecer e deve adorá-lo. No meio, versículo 3 e 4 falam sobre as grandes maravilhas, as mais marcantes, necessariamente aqui a transposição do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Depois, aquilo que aconteceu nos montes, sobretudo o Monte Sinai, onde Deus revelou a sua lei ao povo. Isto é respondido nos versículos 5 e 6, exatamente a resposta aos versículos 3 e 4, através de perguntas. Então o 5 e 6, no fundo, diz a mesma coisa que o 3 e o 4, mas colocando a coisa em termos de perguntas que são feitas ao rio, ao mar, aos montes. E isto torna o Salmo bastante interessante. Então o Salmo começa com a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. Este é o grande momento libertador, o grande ato de salvação de Deus no Antigo Testamento. Este ato vai marcar a identidade do povo. Ou seja, a formação e a identidade do povo de Deus no Antigo Testamento são marcados pelo grande evento salvador, que é o Êxodo. Assim como nós, povo de Deus do Novo Testamento, somos formados e a nossa identidade está no grande momento salvador do Novo Testamento, que é o grande momento salvador da história, a cruz de Cristo, o Calvário. Então, assim como o povo de Israel se agarrava e repetia sistematicamente a Páscoa como o grande momento de ação de Deus, nós nos lembramos da cruz. E ela não é apenas para um povo etnicamente falando, mas para toda a humanidade, para toda a nação. E deste modo bonito, o Salmo começa falando sobre várias realidades do povo. Então cita o povo de Deus do Antigo Testamento como casa de Jacó, aqui uma ideia mais familiar, não é? Os filhos de Jacó, que representam depois as tribos de Israel, Judá
e aqui lembramos a ênfase em Jerusalém, a capital, que depois torna-se capital de Judá, aí onde está o templo e, portanto, algo muito próximo do coração do povo, e Israel, para lembrar de toda a nação em termos de tribos, todas as tribos que formam parte do povo. Então, este contexto onde eles saíram é tão difícil que até a língua lhes era estranha, como diz aqui nestes versículos iniciais. E, portanto, o povo é liberto disto. E esta libertação é que vai marcar o início de Israel como nação e a sua identidade diante de todos os povos. Lembrando novamente, nós somos marcados pelo Calvário, por aquilo que Jesus fez por nós. Então, os grandes momentos libertadores e de ação durante aqueles 40 anos, versículo 3 e 4. O Senhor faz o Mar Vermelho abrir e faz o Rio Jordão parar. É verdade, 40 anos de intervalo entre uma coisa e outra, mas são situações muito próximas, digamos assim, em que há uma intervenção de Deus com o seu poder sobre a natureza e sobre as águas, de forma particular, que eram complicadas para o povo de Israel. E depois a manifestação de Deus no Monte Sinai, que fez literalmente o monte saltar por causa da glória de Deus que se manifesta. O tremor de terra, os trovões, os relâmpagos, tudo isto dava a noção para o povo de Israel que era como se a montanha estivesse a mexer-se. Depois, as montanhas de Moabe, no sul, quando eles estão a chegar em Canaã, e a montanha de onde Moisés vai ver a terra prometida antes de partir para estar com o Senhor, são momentos que falam sobre a grandeza. Dois elementos importantíssimos da força da natureza, as águas e as montanhas. E ambas reagem desta maneira diante de Deus, porque Ele é Senhor soberano sobre toda a terra, porque Ele criou todas as coisas. A conclusão final, nos últimos versículos, lembrando ainda aquele milagre de provisão que Deus fazia, importantíssimo, que no meio do deserto era tirar água mineral para o povo. Água mineral, não é? A água veio da rocha, é água mineral. Portanto, água de qualidade para o povo poder beber. Não é um bocadinho de água, são 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas no deserto. É preciso muita água para poder alimentar e dessedentar este povo. E, portanto, tudo isto era testemunha para os outros povos que iam ouvindo aquilo que estava a acontecer com esta massa de gente que tinha saído do Egito e vai para Canaã. E isto fazia com que os povos estremecessem, tremessem, percebessem o poder do Deus de Israel. Este era importante testemunho do povo de Deus. E, naturalmente, nós percebemos porque é que este salmo tem que ser lido, ou é lido mais naturalmente na época da Páscoa. É no momento em que o povo está a lembrar novamente, em que o povo está novamente a fazer esta festa, que faz sentido que eles possam parar e lembrar isto. E recordando isto, ler novamente este salmo, declamar este salmo, cantar este salmo, louvando a Deus por aquilo que Ele fez. É um salmo didático, é um salmo histórico. E nos ajuda a lembrar que os eventos históricos pelos quais nós passamos, seja o povo de Deus como um todo, ou seja, a história da igreja, a história de missões, seja a nossa história pessoal como igreja, ou seja, a nossa igreja individual, onde quer que ela esteja no mundo, e você que me ouve pertence a alguma igreja, pode ser a Terceira Igreja Batista de Lisboa ou outras, a história da nossa igreja e depois a nossa história individual. Tudo isto deve ser motivo de recordação e de lembrança, porque ao recordarmos aquilo que Deus faz, nós lembramos da sua graça, recordamos a sua misericórdia, lembramos do seu poder. E no momento em que nós estamos a viver com ansiedade diante desta pandemia que veio para ficar, digamos, veio para durar, e que nós vamos percebendo que ela vai ultrapassar o ano 2020 e vai entrar em 2021, e que isto vai nos trazendo angústia ao coração, é hora de parar, refletir naquilo que Deus tem feito e descansar nos seus braços. Estremece a terra neste momento, por causa de um vírus. Nós não estremecemos por causa do vírus, nós nos curvamos diante do Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Ele merece, agora e sempre, a nossa adoração.